Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, porque nele nós temos paz, nele nós perseveramos dia após dia. Tudo graças à sua infinita misericórdia e benignidade, que é a causa de não sermos consumidos. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Todo aquele que persevera como Jesus nos ensina. Aquele que carrega, aquele que não nega-se a si mesmo e não carrega a sua cruz, não segue a Jesus, não é digno dele. Ele é todo aquele que o confessa como único e suficiente Salvador e permanece nos bons frutos, negando-se a si mesmo, esvaziando das paixões do mundo, carregando a cruz e o seguindo. Ele disse: aquele que me confessa e que permanece em mim, porque somente através dele é que é possível de perseverar nas boas obras. Ele o confessa diante do Pai, que é aquele que sabe daquele dia, e o confesso diante dos anjos. E os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, são aqueles que vão fazer a colheita, os ceifeiros. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele sempre tem nos alertado a respeito da incredulidade, porque muitos são podados por conta da incredulidade. Porque Jesus sempre advertiu aos seus discípulos para que não desfalecesse na fé. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que persevera, porque sem a fé não se agrada a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Quando nós andamos perseverantes, são palavras acompanhadas da sua força e do seu poder. Já quem persevera segundo o mundo não pode compreender as coisas espirituais, porque não se vê o Espírito, mas aquele que persevera tem o Espírito habitando num coração de carne contrito, do qual ele não despreza e faz morada. Mas o mundo não o conhece, mas muitos vêm pela loucura que lhes parece a mensagem da cruz. E após ter um encontro através da mensagem, através do testemunho, do qual nós temos que ser aqueles que testificamos a verdade, que testificamos que o Pai e o Filho é um só, juntamente com o Espírito, que o Deus vivo envia em nome de Cristo. E nós perseveramos, porque nós o conhecemos, nós estamos nele e ele em nós. Há uma troca deste amor. Assim como Deus disse: este é meu filho amado, em que me compraz, me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim, Jesus nos demonstra o seu amor através do Espírito enviado pelo Deus vivo em seu nome, Consolador, o Conselheiro, o Advogado, do qual ele nos demonstra o amor. Nós sentimos o amor em nós, e porque ele disse: aquele que estais em mim, sede meus imitadores, e sentimos amados através do Espírito Santo, porque ele diz: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã. Por adoção nós tornamos filhos do Deus vivo. E ele disse: aquele que ainda fizer a minha vontade, além de um irmão, ganhou um amigo na diversidade. Nós temos o seu Espírito, que é a verdade,
e ainda temos Jesus que está com o governo sobre os seus ombros e que está junto ao Pai. E ele disse: tudo aquilo que pedires em conformidade com o meu Espírito, em meu nome, o Pai assim o fará. Ele nos ensina a respeito da viúva, que tinha uma causa para que ele fosse julgado, e ali havia um juiz ímpio que não temia a homens e nem muito a Deus, mas ela sempre o importunava, né? E por fim ele disse: bem sei que não temo a Deus, não temo a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. Assim Jesus nos ensina acerca da oração, da persistência, através da obediência e ouvindo o Espírito, nós oramos em conformidade com o Espírito Santo. E Ele é aquele que nos ouve, Ele é aquele que nos ensina a ter perseverança, tanto na salvação como nas petições. Porque a nossa prioridade da sabedoria que Ele nos concede, qual o princípio é o temor de Cristo, a prioridade desta sabedoria é a salvação e a vida eterna, e anunciar a muitos, porque é através daqueles que se arrependem, através da verdade, que é o Evangelho, que gera os filhos, porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. Através desta verdade, um pecador que se arrepende, os anjos do qual vão fazer a colheita fazem festa no céu, e uma multidão de pecados são apagados, de transgressões. Sábio é aquele que ganha uma alma, e Jesus Cristo alegra juntamente com o Pai quando assim nós procedemos segundo a sabedoria do alto, fazendo o cumprimento dos dons segundo o amor opera em nós, a piedade como fonte de alegria, né, ajudando os órfãos, as viúvas, e não se amoldando segundo o padrão deste mundo, onde muitos acabam se caindo por conta da raiz de todos os males, que é o dinheiro, porque como ele sempre nos ensina, ninguém pode servir a dois senhores, há de odiar a um e apegar a outro, né? E assim muitos apegam-se àquilo que há no mundo, a corrupção, o dinheiro, distorce o direito, utiliza da parcialidade, já não faz aquilo que o Espírito determina, e a vinha é dele, e ele é aquele que pega os lavradores maus e acaba os galardoando segundo as suas atitudes, porque dele não se permite zombar, porque, embora muitos pensam que a vinha estão sobre o seu controle, aqueles que são os filhos da desobediência, que não seguem com as atitudes segundo ele ordena, acaba naufragando, acaba escorregando, porque não se procede segundo o Espírito. Já se perde o temor de Cristo e já não vive segundo a sabedoria do alto, segue doutrinas meramente humanas, apacentando a si mesmo, e aí é onde acaba caindo em suas próprias atitudes maléficas, com o coração endurecido, onde já não há amor e persiste na apostasia, no esfriamento, não se opera os dons irrevogáveis segundo o amor, porque está escrito: ainda que falasse a língua dos homens, ainda que falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Ainda que pegasse tudo que tinha e vendesse aos pobres, sem amor nada seria. O amor sofre, o amor é benigno, o amor tudo suporta. Todo aquele que persevera segundo o amor, né, o amor ele vence o mal, o ódio, né? Como ele nos disse ontem: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sujeitai-vos a Cristo e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque aquele que se consagra, enquanto há tempo, continue consagrando, aquele que se purifica através da palavra. A Bíblia diz que há quem se considera puro e não lava da sua imundície. Porque
O que purifica é a palavra, que é viva e eficaz. Né? E se já não persevera segundo a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como ele disse. Alguns dos fariseus que preferiram ser expulsos da sinagoga e a segui-lo, e ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se vós permaneceres em mim, eu permaneço em vós. Porque aquele que não se persevera produzindo os bons frutos, ele arranca, se torna um galho seco, que só serve para ser lançado no fogo. Já aquele que persevera e que permite a limpeza, a poda através do Pai, que é o agricultor, e nós, na videira verdadeira, perseveramos, guardamos os mandamentos na tábua de um coração de carne, aonde é o nosso maior tesouro. Nós investimos no alto, onde a traça e a ferrugem não consomem, aonde o ladrão não rouba, né? E quando assim nós procedemos, tudo que nós buscamos é, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Ele é fiel, ele cuida de nós, ele tem nos acrescentado, assim como ele diz: não andeis com solicitude em relação a essa vida. Nós confiamos na sua providência, confiamos em tudo. Ele é aquele que peleja por nós, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ele disse: não vê os pássaros que não trabalham, não têm celeiro, nada lhe falta. Não vê as flores do campo, nem Salomão, na sua maior honra e glória, vestiu tão grandemente, e as plantas nem tecem, nem fiam. Quanto mais vós que fazem a vontade do Pai, que são chamados filho do Deus vivo através do irmão amado, e ainda um amigo na diversidade, assim ele não fará, embora alguns julgam tarde, né? Nós confiamos e nós sempre temos a resposta, porque ele sonda o intento da mente e do coração. Não podemos, como ele nos disse ontem, temos que chegar até Deus com um espírito de ousadia e não de covardia. Nós chegamos porque Deus nos conhece através das atitudes, e quando as atitudes são reveladas segundo o Espírito do Filho amado, ele é aquele que conhece, ele é aquele que pesa os espíritos na balança, e a sua balança é justa e fiel. Ele é aquele que conhece os que servem e os que não servem. Estamos vivendo um tempo onde ele está fazendo a purificação do templo. Ele é aquele que levantou a tenda caída de Davi, do qual nós seguimos, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, sacerdócio real e santo, do qual o maior abençoou da promessa a semente de Abraão, o pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco, o conselheiro, o príncipe da paz, do qual está com o governo sobre os seus ombros, e reina e está no centro, como de pé, como quem pisa uva nos lagares. Tempos de indignação, tempo onde a ira se derramou, completou as taças, como ele disse: vós sois aqueles que completaram a medida de vossos pais. Quando levantam as mãos estão cheias de sangue de inocente. Quando louvam e adoram, quando oram, são mover de lábios. E um coração distante, por conta da prostituição, um coração distante que traiu, né, a comunidade da fé, porque filhos da desobediência, porque ele disse: muito melhor que sacrificar é a obediência. O próprio profeta Samuel dizia a Saul, que estava destituído da glória de Deus, ele disse: muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Muito melhor do que o sacrifício antes é examinar-se a si mesmo e ver se está
cumprindo o grande mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de todas as tuas posses, amar o próximo como a ti mesmo. Porque ele disse: aquele que odeia o seu irmão, a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Né? Aquele que persevera segundo as práticas mundanas, aquele que presta culto a imagens, está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, não fará para ti imagens de esculturas, tudo filosofias, tudo coisas vãs, meramente doutrinas humanas, que distancia cada vez mais o povo de Deus. Mas se conheceres a verdade, o caminho, a vida, que é Jesus Cristo, aí sim há conversão de almas, assim há sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcance a salvação e a vida eterna. Porque ele disse: não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, e as moradas é a nossa prioridade, as mansões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde todo aquele que permanecer até o fim, defender a coroa da vida, permanecer com seu livro, com seu nome escrito no livro da vida, alcançará. A Bíblia diz que até os mortos que estiverem dormindo em Cristo ouvirão a sua voz. As ovelhas que são do seu aprisco, o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por amor de suas ovelhas. E nós perseveramos segundo o seu Espírito, porque através das advertências do seu Espírito é que nós perseveramos no caminho, na retidão, o Espírito inabalável, aquele do qual Davi, quando faz a confissão no Salmo 51, diz: não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito inabalável. Me purifica como isopo, me deixa alvo como a neve, porque ele sabia o que era Saul, um homem com o espírito da parte de Deus, porque ele disse: eu sou o pai dos espíritos, eu formo a luz, as trevas, faço absolutamente tudo. E um espírito pela parte de Deus o atormentava. Alguém que um dia esteve com o Consolador, agora tinha um espírito a atormentar por ser destituído, por conta da desobediência, por conta de não fazer aquilo que agrada a Deus, persevera com entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. E o dever de todo homem consiste em temer a Cristo e desviar do mal, que é um entendimento, que só é possível através dele, através do seu ensino, como ouvinte e praticante, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. É necessário ser ouvinte e praticante, é necessário perseverar, porque obras e fé caminham juntas, assim como o corpo sem o espírito, que ninguém retém o espírito, quanto Deus assim permite o tira, e o corpo está morto, assim se naufraga na fé se não permanece nas boas atitudes que só são possíveis através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos que andar perseverantes dia após dia, cumprindo aquilo que Ele nos chama. Ele é o elo da perfeição, Ele é o cumpridor. Através da sua obediência, e Ele nos justifica, nós somos cumpridores da lei. Muitos daqueles que estavam na sinagoga não cumpriam a lei de Moisés, não conheciam nem a lei de Moisés, porque se conhecesse a lei de Moisés, estavam conhecendo o Redentor, o Salvador que estava diante deles. E ali tanto os sacerdotes como os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, os saduceus, todos ali, as autoridades. A Bíblia diz que a cabeça, né, as autoridades, as lideranças, e a cauda os que anunciam as inverdades, nenhum deles o reconheceram. Assim, a lei de Moisés falou tudo a respeito dele, os provérbios, os salmos, e não o reconheceram, porque se crescem na lei de Moisés,
estariam crendo naquilo que ele estava a cumprir e que ele disse está consumado. E nós somos daqueles que cremos. Ele disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, porque farão as mesmas obras e farão obras maiores ainda, porque ele está com o Pai, e assim ele peleja por nós, e ele nos diz, não temas, ó pequeno rebanho, vós sois aqueles que perseveram, aqueles que não têm negado, tendo pouca força, não têm negado o meu nome, têm perseverado. E está escrito, aquele que foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aquele que também é infiel no pouco, no muito também é infiel. E a estes ele rejeita, porque não se cumpre aquilo que o dono da vinha lhe determina. Mas nós somos daqueles que perseveramos e também não nos justificamos a si mesmo. Ele é aquele que nos justifica. Temos que ficar vigilantes, fugindo da vanglória, como ele nos ensina. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas fazeis em oculto, não para serem vistos por homens, e o Pai que está no alto os galardoa, mas depois de fazeres tudo, considere inútil, fazendo assim, fugis de toda vanglória. E assim nós perseveramos, porque os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados, porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. E assim nós perseveramos segundo o seu jugo e o seu fardo que é leve, porque muitos, como ele dizia e diz até hoje, vós sois aqueles que colocam um fardo, um jugo pesado sobre o meu povo e ainda não movem um dedo para vos ajudá-lo. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazeis 2 vezes mais filhos do diabo do que vós. Nós temos que perseverar vigilante em oração, não permitir sendo influenciado por aqueles que seguem segundo a injustiça, porque não há comunhão de justiça com injustiça, de Cristo com Belial, de luz com trevas. Temos que perseverar segundo a sabedoria que é a luz, que é a unção, que despedaça todo o jugo, porque aqueles que perseveram segundo a treva, que é a ignorância, e acaba não movendo nada, porque não se opera segundo a fé. Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão mostarda, e dizeres a este monte, lança-te ao mar, e assim sucederá, porque tudo é possível ao que crê. Para o homem, aquilo que é impossível, para Deus, nada é impossível. Tudo pode ao que crê, e assim nós perseveramos segundo a obediência que Deus, o Pai, determinou que fizer tudo aquilo que o Filho amado disser, e assim aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz e permaneça dia após dia, segundo as boas obras que ele produz em nós. Porque assim nós alcançaremos a salvação, a vida eterna e os dias bons e longos aqui nessa terra, enquanto ele assim o permitir, enquanto o Pai der a ordem, porque nós sabemos que Cristo Jesus governa com cetro de ferro e organiza todos os povos e nações que amotinam em vão. Então ele entregará tudo ao Pai e virá o fim. E em mais um dia vigilantes, em oração, combatendo um bom combate através da fé, revestindo a couraça da justiça, o capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, cingindo a cintura com a verdade, cinge a espada na cintura, ó herói, manejando a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. E em mais um dia perseverantes, porque até aqui nos sustentou o Senhor Jesus Cristo, e Ele é fiel e cuida de nós. Aquele que por submissão do coração, segundo tudo aquilo que Ele criou, Ele herdou do Pai. Ele habitou no meio de nós com graça, com sabedoria, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está
no trono sobre o governo sobre os seus ombros. E ele disse: estou no mais alto e sublime, juntamente com o Pai, eu e o Pai somos um. Mas a minha presença está no coração contrito e arrependido, do qual não despreza. E assim nós perseveramos dia após dia, buscando que a sua presença nos enche, porque através da sua presença nós despedaçamos todo o jugo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo e já está vencido. Ele disse: filhinhos, vós já sois vencedores, já venceis os anticristos, os falsos profetas, porque maior é o que está em vós. E em mais um dia perseverantes, pedindo a Cristo Jesus a purificação do templo sobre todo o mundo, derrubando a mesa dos cambistas, aqueles que fazem da casa do Pai de comércio, porque está escrito: a casa do meu Pai é casa de oração. E o zelo pela casa do Pai inflama a ira do Cordeiro. E em mais um dia Jesus continua purificando sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.